Eu sempre começo um caderno do miolo, porque é a partir da medida dele que eu vou cortar a capa. Então, aqui eu estou pegando cadernos com 6 folhas que eu dobro ao meio. Essas folhas são pautadas e são de tamanho A4. Eu dobro ao meio e assim elas ficam de tamanho A5. Eu posso usar uma régua ou qualquer base reta para apoiar e as dobras ficarem mais alinhadas, mas eu vou refilar também. Vou fazer 8 cadernos com 6 folhas cada, que vão se transformar em 8 cadernos com 12 folhas, quando dobradas ao meio. Faço todos os cadernos e coloco em uma prensa ou um peso em cima. No dia seguinte, eu vou pegar todos os cadernos e vou refilar. Significa que eu vou deixar todos eles da mesma largura. Eu meço com a régua, marco com lápis e corto essas rebarbas com estilete. A partir dessa medida, eu vou fazer a capa do caderno.
Este caderno será com o nome da pessoa bordado na capa. Eu sei mais ou menos a medida do miolo e a partir dessa medida eu vou fazer com alguma sobra o bordado no tecido. Eu calculo mais ou menos 2 centímetros a mais para cada lado, então são 4 centímetros a mais na horizontal e 4 a mais na vertical. Passo o risco do nome com uma caneta que apaga com calor, já posicionado no tecido. Se você não tiver essa segurança em fazer já posicionado no lugar certo, faz com uma margem maior de sobra para não ter erro. E aí nós vamos fazer o ponto haste neste bordado. Faço um ponto invisível, pego o fio duplo, o ponto haste ele avança, você sai por fora, avança o ponto na altura que você quer e volta na metade dele. É muito importante num bordado de capa de caderno que o avesso esteja completamente igual ao direito, porque esse tecido que nós estamos usando, ele é claro. Se tiver um volume ou uma linha a mais no avesso, vai aparecer na frente quando nós colocarmos na capa do caderno. Agora nós vamos cortar o tecido com uma sobra de mais ou menos 4 centímetros na horizontal e na vertical, 2 centímetros para cada lado, e vamos laminar esse tecido. Vou passar
cola no papel e colar o tecido por cima. Essa cola tem que ser o suficiente para colar sem exageros, para que ela não ultrapasse o tecido. O rolinho ajuda muito nesse caso, para que a cola fique bem distribuída e não vaze. Não é necessário passar o tecido antes, só se ele estiver muito amassado. A própria laminação vai deixar o tecido liso. Feito isso, eu deixo secando. Eu costumo também deixar de um dia para o outro. Agora nós vamos cortar o papelão. Para isso eu meço novamente o miolo e eu vou colocar 1 milímetro a mais na largura e 2 na altura. Isso porque eu gosto de um livro mais justinho e na largura 1 milímetro, porque ele vai ficar sobrando só do lado direito do livro. O lado esquerdo, que é o lado da costura, ele é rente ao miolo. 2 milímetros a mais na altura para ficar 1 milímetro em cima e 1 embaixo. Lembrando que vai ficar mais de 1 milímetro no final, porque tem o volume do tecido que vai envolver essa capa. Corto o papelão com a ajuda do esquadro para ficar retinho, na medida que eu calculei, e vou posicionar o tecido para colar no papelão. Nesse momento, se tiver um pouco a mais de cola, não tem problema, porque nós vamos colar papel com papel, já que o tecido está laminado. É importante a parte da frente eu posicionar certinho para não ficar torto o bordado na capa. Então, eu posiciono de acordo com as medidas que eu fiz antes, com o alinhamento que eu fiz antes, dobro o papel antes para ficar esse vinco e eu saber onde eu vou colar o papelão. Sempre conferindo e olhando do lado direito para ver se está bem posicionado, se está onde eu quero. Colo o papelão e aí vou deixar uma margem sobrando de 1,5 cm em todos os lados. Isso eu posso fazer com um gabarito ou posso marcar com um lápis e uma régua.
As extremidades eu vou cortar na diagonal. Também posso usar o fio de cabelo, que é uma ferramenta para encadernação, ou posso marcar com uma régua também. Vou passar cola em todas as margens e vou dobrar para dentro da capa. É sempre importante, se eu começar a fazer as laterais, eu faço sempre as margens paralelas. Então, se eu fiz em cima e embaixo, em cima o próximo é embaixo, depois o lado esquerdo e o direito. Esse cantinho a gente precisa apertar ele com a dobradeira ou vincar com o dedo para ele ficar retinho e não aparecer nenhum pedaço do papelão. A contracapa é mais fácil de fazer porque, como não tem bordado, eu posso posicionar ela em qualquer lugar, desde que fique 1,5 cm de sobra para cada lado. Esse é um detalhe que nem todos fazem. Eu vou pegar agora um papel de 180 gramas e vou cortar do tamanho dessa parte que ficou interna dessa moldura e vou colar nessa parte interna. Dessa forma, eu faço com que minha capa ela fique mais alinhada e fazendo com que fique mais suave e não fique tão marcado. Depois disso, eu vou calcular o tamanho da folha de guarda. Ela tem mais ou menos de 1 milímetro a meio centímetro a menos que a capa. Eu gosto de fazer ela bem justinha, então eu coloco 1 milímetro a menos de cada lado. Isso vai dar 2 milímetros no total, 2 milímetros na vertical e 2 milímetros na horizontal. Como a folha e novamente deixo na prensa de um dia para o outro para secar bem essa cola.
Vamos à costura corta com agulhas pareadas. Eu corto uma tira de papel, não importa a largura, o que importa é que a altura seja exatamente a altura do meu caderno, nesse caso 21 centímetros. Eu dobro essa tira ao meio no comprimento e nesse vinco do meio eu vou traçar uma linha. Essa tira vai ser o nosso gabarito para furar os cadernos. Faço uma linha, marco onde vai ser a cabeça, C, que é a parte de cima do caderno, e o pé, P, que é a parte de baixo do caderno. Aqui não faz muita diferença que as medidas vão ser iguais. E coloco a distância que eu quero dos furos. Essa distância você pode fazer a seu critério. Eu coloquei de 2 centímetros da cabeça para o primeiro furo e de 4 centímetros de um furo para o outro. E aí, eu abro um caderno, posiciono o gabarito no meio e vou furar. Eu inclino um pouquinho para que o furo fique bem no meio e com o agulhão eu faço o furo. Nós vamos fazer a costura cópita de agulhas pareadas. Significa que a quantidade de furos tem que ser par e que essas agulhas vão trabalhar em dupla. Se eu tenho 4 furos, eu vou trabalhar com 4 agulhas. Existe também uma outra costura cópita clássica que é com uma agulha só. Não é o caso desse vídeo. Vou fazer os furos em todos os cadernos. Vou transferir esse furo do caderno para a capa. Nesse caso, eu prefiro usar o próprio caderno, ao invés do gabarito. Eu alinho bem onde ele deve ficar, principalmente na altura da capa. A largura não tem muita importância a distância que você vai dar. Eu coloquei aí de 1,5 centímetro, mas você pode colocar outra distância e inclusive fazer distâncias desiguais. O importante é na altura ele estar alinhado. Marco com o agulhão, onde eu vou furar, e furo a capa com a ajuda dessa ferramenta de scrapbook. Existe uma outra ferramenta mais acessível no mercado que se chama vazador. É a mesma ferramenta que o sapateiro usa, ela tem de várias medidas e você usa com a ajuda de um martelo. Faço os 4 furos e vou separar a linha para costura. Estou usando um fio encerado. Eu vou calcular a quantidade de cadernos mais a capa que eu estou usando. No meu caso são 8 cadernos e as 2 capas, então são 10. Eu vou contar 10 vezes a distância de um furo para o outro. Vai ser o tamanho do fio. Além dessa distância, eu multiplico essa distância total por 3 e corto. Então meu fio vai ficar bem comprido para que eu não precise emendar. Coloco uma ponta em cada agulha, são 2 fios e 4 agulhas.
Abro o primeiro caderno e vou encaixar o primeiro fio, as 2 primeiras agulhas nos 2 furos e depois as outras agulhas nos outros 2 furos. Encaixo por dentro, saio com eles pro lado de fora e vou pegar a capa. Em todo esse processo, quanto mais justo eu conseguir fazer os pontos, melhor para o meu caderno ficar firme. Na capa, eu vou dar 2 voltas com a agulha. E aí eu vou passar a agulha por dentro entre a capa e o primeiro caderno, dando uma volta para firmar esse envolvimento na capa. Pego o segundo caderno e agora sempre vou fazer alinhado. Entro com uma agulha em cada furo. Na parte de dentro, eu cruzo essas agulhas, a primeira com a segunda e a terceira com a quarta. A agulha que entrou no primeiro furo vai sair no segundo, e aqui entrou no segundo furo vai sair no primeiro. Com a terceira e com a quarta agulha, a mesma coisa. Vou para fora do caderno.
procuro o caderno anterior que já está costurado e envolvo, faço essa volta por dentro da costura, subo. E entro com as agulhas no próximo caderno. Vou fazer isso até o processo final, deixando só o último caderno sem fazer. Alinho o último caderno sem costurar, junto com a última capa. Vou dar as 2 voltas na capa. A volta entre o último caderno e a capa. E agora sim, vou entrar com as agulhas no último caderno.
Faço o cruzamento das agulhas lá dentro, saio com essas agulhas ainda no último caderno. Envolvo o caderno anterior. Entro novamente no último caderno e dou um nó. Algumas pessoas gostam de deixar esse nó o fio que sobra bem rente ao nó e colocar um pinguinho de cola. Eu acho bonito deixar esse fiozinho do nó sobrando, mas isso é um gosto pessoal de cada um. É provável que os primeiros cadernos não fiquem tão firmes, mas na prática você vai melhorando e esse é um caderno incrível que você pode usar. Ele tem uma abertura total, é muito legal para quem desenha, para quem escreve e é um dos cadernos que as pessoas mais gostam de usar e de fazer. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.